Desculpa, Gabriela, coloquei, foi um vacilo meu, já coloquei, me perdoe. Legal, Lenise, daqui a pouco eu quero que você comente um pouco mais sobre isso, tá bom? Olha lá, então, olha lá, a Lenise falou que as filhas dela participaram do coletivo através da Dom Bosco, né? Então, o que é esse coletivo Coca-Cola? Isso daí é uma ação de responsabilidade social da Coca-Cola. E se a Coca-Cola, que é uma marca centenária, grande no planeta todo, está preocupada em se relacionar com responsabilidade social, veja o quanto que é importante esse conceito, né? E é um conceito ético, do ponto de vista que quando a empresa se envolve com ações de responsabilidade social, a gente levando para o conceito de cidadania que nós vimos na última aula, a empresa está sendo uma empresa, né, que está praticando a cidadania, está sendo uma empresa cidadã, tá? Então, existem várias formas da empresa estar demonstrando sua responsabilidade social, desde simplesmente cumprir a lei, fazer tudo direitinho, de acordo com como deveria ser, até mesmo ou elaborando projetos próprios, ou fazendo investimentos em projetos de terceiros. Tá? Existem várias formas, como a gente vai ver aqui. Tá? Tá? Então, assim, quando que começou esse foco na responsabilidade social? Na verdade, todo procedimento de empresa moderna ele acaba começando depois da Segunda Guerra Mundial, na década de 50. O conceito de responsabilidade social, especificamente, ele começa a ter um pouquinho mais de destaque ali na década de 70, tá? Porque na década de 70, que é quando começa a aumentar cada vez mais o consumismo, na década de 50 teve um foco para que as empresas, para que um foco a nível mundial dos governos para que as famílias tivessem uma família grande, né? Para que as famílias fossem grandes. Então tinha um incentivo do governo para que até meio esquisito, mas houve um incentivo dos governos a nível mundial para que as famílias tivessem mais filhos nessa época. E, consequentemente, né, isso foi na década de 50, consequentemente, um pouco depois, 15, 20 anos depois, essas famílias maiores aumentaram seus consumos. Né? Então, na década de 70, é uma década que você já tem empresas concorrentes. 50 você tinha uma empresa que fazia um produto, aí tinha uma outra que fazia um produto diferente, uma outra fazia um outro produto. Na década de 70, com todo incentivo dos governos para que as empresas, para que as famílias fossem grandes, desde que os soldados voltaram das guerras, na década de 70 isso já estava concluído, as famílias eram maiores, então consumiu mais. Então as pessoas começam a ter também o conceito de cliente. E o cliente, como ele tem mais opções, como você já começa a ter concorrente ou fornecedor A, B e C, ou seja, você tem opções para consumir seu produto, o cliente ele começa a ficar mais exigente. E aí o cliente começa a ter essa percepção de que a empresa causa um impacto social no meio que ela está e começa a dar importância para esse conceito de responsabilidade social, ou seja, a contrapartida que a empresa precisa dar para a sociedade por ela causar impactos, tá? A responsabilidade social é um tema totalmente, né, assim, no topo das preocupações das organizações. Isso é a nível mundial. Não tem como fugir desse conceito. As empresas querem se relacionar com o conceito de responsabilidade social, porque elas sabem desse consumidor que está nascendo e crescendo cada vez mais, que já é uma realidade lá fora, e elas sabem que daqui a um tempo, tá? Essas empresas que não se relacionarem dessa forma, que não se posicionarem desse jeito, que não relacionarem a sua imagem à responsabilidade social, vai perder clientes, vai perder mercado e pode até desaparecer. E não é exagero. Da mesma forma que a tecnologia veio e apagou algumas empresas, a tecnologia apagou a Kodak, a tecnologia apagou a Olivetti, a tecnologia apagou algumas organizações que não correram atrás de se adaptar à tecnologia, esse conceito de responsabilidade social ele vai nessa mesma linha, né? Então, aquelas organizações que não derem importância para isso, quando cada vez mais crescer esse conceito de consumidor consciente, ela vai ficar para trás. Porque os concorrentes vão fazer. Os concorrentes vão se atualizar. Vai chegar um momento que a maioria das pessoas não vão comprar em organizações que não têm uma contrapartida, que não têm uma responsabilidade social. Por mais que talvez demore um pouco mais aqui no nosso país ou não, isso vai acontecer uma hora. Então, as empresas, isso a nível mundial, é um movimento muito grande, né? É,
é muito difícil você falar uma empresa grande, importante, que as pessoas consomem muito, que não tem uma relação de responsabilidade social. Para falar, o maior filantropo do mundo, considerado o cara que mais investe em projetos sociais do planeta, é o Bill Gates. O Bill Gates, que é o segundo cara mais rico do planeta. Que, inclusive, agora, um dos assuntos mais falados do mundo é o Bill Gates e a separação dele com a esposa dele e a preocupação das empresas que recebem doações deles, né? Se vocês forem focar aí, vejam alguma coisa sobre o Bill Gates aí na internet, vocês vão ver que o foco é a separação dele com a mulher dele, depois de não sei quantos anos de casado, mas a preocupação das organizações, porque muitas organizações do planeta recebem doações da Microsoft. É o maior filantropo do planeta, quer dizer, é o que mais doa em dinheiro para projetos sociais no planeta todo, é o Bill Gates. Então, a gente está falando da Microsoft, né? A gente está usando agora o Teams da Microsoft, por exemplo. Então, para vocês verem que é uma preocupação do mundo todo, né? O McDonald's, e a gente aqui no decorrer do tempo vai falando aqui, vocês vão lembrando, o McDonald's, por exemplo, tem a famosa ação social dele, que é o Mac Dia Feliz. Um determinado dia de agosto, o McDonald's reveste toda a vinda dele do Big Mac para instituições que cuidam de crianças com câncer. Já ouviu falar disso aí? Já ouviu falar do Mac Dia Feliz? Quem já ouviu falar do Mac Dia Feliz aí? Mac Dia Feliz. Será que o pessoal não está feliz? Não ouviu falar do Mac Dia? Boa noite, Lucas. Sim. Então, o Mac Dia Feliz é o quê? É uma ação de responsabilidade social. Mas só por curiosidade. Tá? Só por curiosidade. Vocês já devem saber, mas vamos lá. Mas não é à toa não, tá bom? O McDonald's tem um movimento mundial que acusa o McDonald's de que seus alimentos favorecem o aparecimento de câncer, tá? Isso tudo porque as batatas que o McDonald's utiliza são usados conservantes, e tem um determinado conservante X que é utilizado lá na batata do McDonald's, que esse conservante favorece o aparecimento de câncer. Então criou-se um movimento mundial criticando o fast food McDonald's, isso é no mundo todo, no Brasil tem, no mundo todo tem. Inclusive lançou-se até um demarche, né, um slogan negativo chamado McCâncer, para se referir aos lanches do McDonald's. Não sei se vocês já ouviram falar, mas tá na internet rapidinho, dá para ver isso daí. McCâncer. Então o McDonald's ele teve a sua imagem prejudicada justamente porque falavam que o alimento do McDonald's causava câncer. E aí os projetos sociais que o McDonald's tem, a grande maioria deles, é voltado para o câncer. O McDonald's tem pelo menos 2 logo de cara que a grande maioria das pessoas conhece. Um deles é o Mac Dia Feliz, que toda a venda do Big Mac naquele dia é revestida para instituições que cuidam de crianças de câncer. E a outra, vamos ver se alguém que já ouviu falar. O McDonald's também tem um outro projeto, também voltado para o câncer, chamado Casa Ronald McDonald's. Alguém já ouviu falar? Casa Ronald McDonald's? Aí, né, se vocês não ouviram falar da Casa Ronald McDonald's, está aí. Tá o link no chat do Teams. Casa Ronald McDonald's, Mac Dia Feliz. Criança Esperança. O link no chat do Teams. Olha, até parece que eu tô falando em código, né? Deixa eu ouvir falar. Então, é isso aí. Então, ação de responsabilidade social, né? Porque tem esse ataque aí também. Depois vocês podem pesquisar sobre isso daí, tá? Então, essa responsabilidade social é super importante hoje na atualidade, tá? E aí, quem que está envolvido com isso? Empresas, entidades empresariais, instituições de ensino, governos, ONGs, órgãos vinculados à ONU, tá? Para vocês terem uma ideia, por exemplo, a própria ETEC, tá? A própria ETEC tem um dia chamado, a gente normalmente faz em outubro ou novembro, chamado Ação Social. Então, a ETEC, em um determinado dia de novembro, todos os cursos, todos os alunos e tudo, promove uma ação para a comunidade, é uma escola aberta, as pessoas vêm, e a gente oferece vários serviços gratuitamente para a comunidade. Responsabilidade social, se chama ação social. Veja,
A escola, ela já ela já por si só já é claro, é o direito das pessoas estudarem, pagam os impostos para isso, formação, mas teoricamente a escola causa um impacto positivo na região onde ela está colocada. Mas a própria escola, né, o Centro Paula Souza, ela tem o Dia da Ação Social nas ETECs, FATECs, na Unesp, Universidade Estadual Paulista. Então, a própria escola ela tem uma ação social, que é o Dia da Ação Social. Claro, está remoto, não está tendo esse dia, não pode as pessoas se encontrarem, aglomeração, essas coisas, mas está dentro do PPG, Projeto Político Pedagógico da ETEC, tá? Então, todas as organizações, elas se preocupam, elas querem estar envolvidas com a ação social, tá? Outra coisa que a gente precisa saber é que a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, ela que está à frente, né, de ações humanitárias no planeta todo. A ONU nasceu para fazer intermédios entre os países grandes e os países pequenos, para evitar que existam guerra, massacres de seres humanos, né, e todas as coisas negativas para animais, planeta e pessoas. Então, ela tem várias ações voltadas para que a humanidade viva bem. É isso que a ONU tem, teoricamente, tá? E aí tem vários documentos. Entre os vários documentos, a ONU tem um documento chamado Declaração do Milênio, aprovada por ela mesma em 2000, tá? E nessa Declaração do Milênio foi determinadas as metas do milênio. Eu acho que você já ouviu falar, talvez. No Brasil tem um representante dessas metas do milênio, que é um ator global chamado Matheus Solano. Conhece Matheus Solano? Ele é um representante dessas metas do milênio da ONU no Brasil. Matheus Solano, um ator global. Já ouviu falar desse carinha aí? É aquele cara lá, de vez em quando passa comercial, ele fala, ai, como sei lá, de repente ele faz um comercial e fala, ai, economizar água é fácil. É fácil, mas você faz, economize água na sua casa, as metas do milênio. Ele sempre vem com algum comercialzinho lá na Globo, né? Então é o embaixador das metas do milênio aí no Brasil. Matheus Solano, deixa eu ver quem conhece o Matheus Solano. A Tatiana conhece, a Gabriela conhece. Pois é. A Lenides também. É isso mesmo, é aquele cururu lá mesmo, Matheus Solano. Vamos lá. Então, a intenção da ONU, então, foi juntar o maior número de países possíveis que adotassem essas metas do milênio, tá? Os grandes países em geral, todos, tá? E o foco é esse, né? É ter sustentabilidade no planeta. Sustentabilidade vai ser um foco mais forte de um outro componente nosso, que faz parte de ética, que é exatamente a responsabilidade ambiental. Mas sustentabilidade é basicamente a preocupação com as gerações futuras. Quer dizer, hoje a gente consegue respirar ainda, a gente ainda consegue comer, a gente ainda consegue ter água potável, mas lá na frente, nossos netos, bisnetos, tataranetos. Então, a responsabilidade, a sustentabilidade tem uma preocupação em fazer com que a geração de hoje usufrua de tudo aquilo que é possível, dado pela natureza, mas que conserve para que as gerações futuras também consigam, né, usufruir, principalmente dos recursos naturais. Então, essas metas do milênio da ONU, ela tem a intenção de fazer um compromisso com os países do mundo todo com relação à sustentabilidade. Então, vai ter, sei lá, ações voltadas para reflorestamento, para disposição das águas, para desaceleração do aquecimento global. Lembrando que tudo isso é responsabilidade social. Veja que eu estou falando de ONU, agora eu estou falando de planeta. Não é uma preocupação local, é uma preocupação do mundo, tá? Olha lá. E aí é determinados os objetivos dessas metas, né? Os objetivos de desenvolvimento do milênio, que é um conjunto de 8 macro-objetivos a serem atingidos pelos países até o ano de 2015. Já passou? Será que a gente atingiu? Muita coisa não, né? O meio de ações concretas dos governos e da sociedade. Continua, tá legal isso aí? Então, quais eram esses objetivos, né? Inicialmente lá determinados, tá? Então, olha lá. Acabar com a fome e a miséria. Será que alcançamos em 2015 esse objetivo das declarações do milênio, aí da meta do milênio? Será que no planeta a ONU conseguiu isso aí, acabar com a fome e a miséria? Educação básica de qualidade para todos. Igualdade entre sexos e valorização da mulher.
Será que tem isso 100%? Será que as mulheres já ganham iguais aos homens e tal? Reduzir a mortalidade infantil, será que acabou isso? Melhorar a saúde das gestantes, combater a AIDS e a malária e outras doenças, qualidade de vida e respeito ao meio ambiente, todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento. Então, eram essas 8 metas do milênio, que hoje são 17. Depois a gente vai, né, se apropriar também das metas atualizadas aí do milênio. Mas vejam, aqui é para vocês terem uma ideia, para vocês verem a importância da responsabilidade social. Quando a gente fala de ONU, a gente fala a nível planeta, e a gente fala da intenção dessa instituição de chamar os países do mundo todo para terem esse compromisso de alguma forma, com várias ações governamentais, práticas e empresariais dentro do seu país, para que não tenha para que se alcance essas metas. Eu vou dar alguns exemplos para vocês, que para uns pode parecer bom, para outros pode parecer ruim, mas que vai de encontro a essa tentativa. Uma delas é o seguinte: em São Paulo, alguns anos atrás, teve um prefeito doido, louco, chamado Gilberto Kassab. Alguém lembra aí desse prefeito, Gilberto Kassab? Era doido, aparecia gritando lá com o morador de rua. Ele estava dando entrevista, do nada ele saia gritando. Ele foi também ministro das cidades. Depois ele virou deputado, senador, alguma coisa assim. Gilberto Kassab. O Gilberto Kassab, no tempo que ele era prefeito de São Paulo, além das loucuras que ele apresentava, ele criou, por exemplo, uma inspeção veicular, onde os veículos teriam que passar por essa inspeção por uma empresa chamada Controlar, para ver se estava... era considerado um nível, né, razoável de emissão de CO2 por carro, e se o carro não tivesse dentro daqueles padrões, ele não ia ter permissão de rodar, tinha um selinho quando o carro estava dentro do padrão. Então, o pessoal normalmente, nessa época, levava os carros para regular, né, regulava lá o carro e depois levava para controlar, para ver se tinha esse selinho aí, que era visualizado pela fiscalização de trânsito, porque queria dizer que o carro estava tudo ok. Quer dizer, a emissão de CO2 daquele carro, ela estava de acordo com os padrões estabelecidos. Então, isso daí, por exemplo, é uma ação, quando a gente começar a compreender do âmbito político e do que havia a nível mundial, é uma ação, por exemplo, do governo, né, municipal, aqui da cidade de São Paulo era, na época, que ia de encontro com essas metas do milênio. Uma outra ação também voltada para trânsito é, por exemplo, as dos rodízio, né, quando você fala de ambiente saudável, para reduzir a emissão de CO2. Essas ciclovias, tá? Então, existem uma série de ações governamentais que às vezes a gente acha que é do nada, o governo é bonzinho, ou dá uma loucura nele e ele surte, dá um surto e do nada ele elabora um projeto, mas não é bem assim. Existem coisas que são compromissos a nível mundial. Às vezes agrada a população e às vezes não agrada. No meu caso, não agradava muito, porque na época eu tinha carro e você tinha que pagar uma taxa para ir na controlar, beleza. O foco era legal, assim. Aí, inicialmente, eles devolveram a taxa, se o carro estava tudo legal, e depois eles começaram, no ano seguinte, a não devolver mais a taxa. E depois sumiu a controlar. Alguém aí passou por inspeção veicular na controlar, naquela época? O que fazia o Félix da novela, agora que eu vi, é o Félix. O Félix, isso, é o Xabi do Félix, isso, exatamente. Controlar, alguém passou lá? Eita, tô ficando velho mesmo, o pessoal não sabe nem do que eu tô falando, hein? Quando eu falo controlar e Gilberto Kassab, os anos passam. Essas ações que são voltadas, que a ONU tenta fazer, voltado para a responsabilidade social e às vezes ambiental, onde ela chama, né, a maior quantidade de países do mundo, lá 180 países, todos os grandes países, né, porque assim, o entendimento, né, da vida global
não é mais um entendimento regionalizado, local regionalizado fechado, né, de importância de nação única e exclusiva. Vejam vejam que, por exemplo, de novo, as coisas que acontecem na Amazônia preocupam o planeta todo, né? O Amazônia é o maior bioma do planeta e toda derrubada de árvores, queimada, né? Altera a temperatura na Terra, o ciclo das chuvas, a umidade, né? O nível de qualidade do ar e assim por diante, né? Então, e toda uma cadeia de fauna e flora que tem uma importância que não é local, mas importância para o mundo, né? Então, essa tentativa de trazer essa questão de responsabilidade social é uma preocupação da própria manutenção da existência da vida humana na Terra. Então, os caras, né, com esse foco, eles chamam aí de Pacto Global. O que é o Pacto Global? Resultado de um convite efetuado ao setor privado pelas Nações Unidas para que, juntamente com algumas agências da ONU e atores sociais, contribuísse para avançar a prática da responsabilidade social na busca de uma economia global mais sustentável, inclusiva, que levasse em conta princípios de direitos humanos, princípios de direito do trabalho, princípios de proteção ambiental, princípios contra a corrupção. É por isso que os países fora do Brasil pressionam o governo federal brasileiro e dizem, é o seguinte, vocês não estão respeitando o direito dos indígenas, tá certo? A gente tem um pacto global e a gente concorda com a ONU e com o pacto global. Então, vocês não respeitam a maneira de vida, de existência dos indígenas, nós vamos cortar relações com vocês. Vocês aceitam que os agricultores ruralistas grandes brasileiros invadam terras indígenas. Então, a gente vai cortar a relação econômica com vocês. Os trabalhadores brasileiros são desrespeitados. Existem crianças que trabalham em regiões remotas, mina de carvão, crianças jogadas no trânsito. Olha, vocês não estão tendo, né, o compromisso social global, então a gente vai cortar a relação com o Brasil. Né? A floresta amazônica está sendo devastada, né? A caatinga brasileira está sendo devastada. O Brasil é o país mais corrupto do planeta. A gente vai se distanciar de vocês. Vocês tomem tendência, vocês tomem rumo, vocês consertem aí essas ações e essa pressão que existe, né? Inclusive vai fazer parte, já tá feita que isso é uma surpresa lá para o final, não surpresa, vocês vão falar, professor, mas a atividade não é surpresa, mas é algo que lá do final, vocês vão ver que vai fazer parte da atividade, né, dessa aula, vocês buscarem uma dessas notícias que tragam esse posicionamento do empresariado mundial com relação ao Brasil, cobrando, fazendo pressão para que o Brasil se acerte, se ajeite, senão eles vão contar relação comercial, né, investimentos. Só a termos de curiosidade antes, você viu alguma notícia dessa esses dias no jornal, onde o Brasil está sofrendo uma pressão internacional para, no mínimo, tomar medidas contra o desmatamento e as queimadas na Amazônia? Está sendo uma coisa bem comum, né? Se você o dia é muito corrido, mas se você tiver uma possibilidade de assistir algum jornal ou acompanhar uma notícia na internet, você vai ver que é algo atual, está acontecendo nesse momento. Já se você buscar, aí vai ter uma notícia sobre isso. Alguém tem acompanhado, tem visto, ouviu falar de algo parecido? Empresariado mundial faz pressão para que o Brasil tome medidas com relação às queimadas na Amazônia. Alguém já ouviu falar de alguma coisa aí com relação a isso? Acho que o pessoal não está me ouvindo. Beleza, vamos lá. Outra coisa que as pessoas não estão mais engolindo hoje em dia, né? Esses países de primeiro mundo não engolem muito, não estão engolindo mais hoje em dia, é o quê?
é a falácia. Posicionamentos que só vêm em declarações. Hoje o mundo está mais atento, está observando melhor as coisas, né? É o caso do Brasil, por exemplo, e de muitas empresas que colocam nas suas declarações institucionais e seus valores conceitos relacionados à ética, ao bom relacionamento com o meio ambiente, com as pessoas, com a legislação, e muitas empresas na prática não cumprem isso. Então, falácias, discursos vãos. Hoje, a sociedade está muito atenta a isso, ao que é pregado e ao que é feito. As pessoas, né, não estão mais engolindo apenas falácia, elas observam que as empresas fazem se tem relação com o seu discurso, tá? Então, responsabilidade social empresarial está muito relacionada com a ética e transparência na gestão dos negócios. A empresa, em toda e qualquer ação que ela vai fazer, ela deve pensar sobre aquilo que ela prega, se está coerente com as suas ações, tá? Porque isso vai impactar nos negócios da empresa. A Skin Cariol era uma marca crescente até 2007, tá? Era uma marca que provavelmente hoje seria uma marca muito mais forte de bebidas. Em 2007, vocês podem pesquisar essas notícias aí na internet, os executivos da Skin Cariol foram presos porque estavam sonegando muito imposto ao governo, a Receita Federal pegou eles. E essa notícia negativa da Skin Cariol, que é uma marca de bebidas, sobre os seus executivos terem sido presos por sonegação de impostos, freou o crescimento da marca no país. Da mesma forma que vinha, esse aqui talvez vocês ouviram falar que é mais recente, uma outra empresa, ela vinha crescendo no mundo de varejos, de vendas a varejo, que é uma empresa chamada Ricardo Eletro. Você já deve ter ouvido falar também. E estava crescendo, tá? Tava aí no pau a pau logo mais para disputar com igualdade com Magazine Luiza, com Casas Bahia, com a Van. A Van é um outro exemplo. E os executivos, né, e o dono principalmente da Ricardo Eletro foi preso também por ações de sonegação de impostos, o que já impactou na imagem da organização. Alguém ouviu falar disso aí? Natasha, a voz do povo é a voz de Deus. Pode falar que eu te escuto, estou ouvindo. Agora sim, né? Não estava, é verdade. Professor, eu vi, o senhor tinha falado sobre o noticiário dos países, né, cobrando do Brasil a questão do desmatamento e tal, e o Biden se posicionou, inclusive, até quando o Bolsonaro começou a falar sobre a pandemia e tal, ele saiu da sala, meio que não deu muita bola, né? Acredito que a nossa imagem está bem, assim, ruim em questão dos outros países. E é isso, os grandes empresários realmente não pagam os impostos que deveriam, e eu acredito que o nosso governo devia cobrar, porque isso ajudaria muito, além, né, do fato de corrupção e tal, isso também ajudaria demais a gente parar com isso. Isso, exatamente. Obrigado, Natasha, pela contribuição. Então a gente vê, se você, né, se a gente que já vive na sociedade da informação e hoje a gente consegue muito, mesmo que for algo que aconteceu algum tempo atrás, mas a gente consegue rapidamente com a internet acessar e buscar essas coisas. Se a gente fazer essa comparação, a gente vai ver que hoje em dia essa preocupação e essa pressão é maior, né? Porque desde quando que o Brasil tem problema de, né, se você for analisar historicamente, de corrupção, né? Desde sempre, né? Desde quando os portugueses chegaram aí e tal. Mas hoje você vê que faz um tempo que essa questão, né, inclusive de cobrança a nível mundial, ela está maior. Por quê? Porque esse conceito de responsabilidade social, né, de compromisso único global, ele está maior.
se dá mais importância para isso no mundo. Então, o mundo começa, principalmente o que a gente considera a parte de primeiro mundo, ele começa a ter uma visão única, né? Não mais aquela que foi um tempo de nações separadas. Isso existe, é claro, mas isso eu acredito que é algo em decadência. O olhar mais hoje é mais um olhar global e essa pressão internacional para países que têm esse tipo de comportamento ou empresas vai ser cada vez maior. Como eu falei da Ricardo Eletro, que impactou na organização, lá atrás da Skin Cariol, e a outra, né, organização hoje em dia, que claro, ganha muito dinheiro, tenta abafar, mas também que teve um impacto, é uma organização chamada Avan. A Avan, ela tem a simbologia dela é tipo uma estátua da liberdade, né? E a Avan também teve esse impacto, porque o dono da Avan saiu em vários noticiários, ele foi inclusive indiciado, foi um dos patrocinadores daquelas que foram chamadas de fake news, né? Ele era um desses empresários que patrocinavam, aí, que teve lá a questão das ameaças dos ministros, essas coisas. Mas o que eu estou falando é que a redução de clientes dessas marcas mostram isso, né? Mostram que hoje é crescente, né? A empresa precisa ter esse posicionamento de responsabilidade social porque as pessoas estão mudando. O mundo está mudando, né? E não vai ser mais como era antes, nunca mais. Então não é essa questão de discurso de pregar e não fazer. Hoje isso está pior do que não pregar. Estão muito mais escancarado, né, com as redes sociais e é muito mais rápido, atinge muito mais rapidamente o público quando acontece alguma ação negativa, notícia negativa, é muito mais rápido a decisão das pessoas, compro ou não compro, continuo ou não continuo como cliente dessa organização. Então, olha só, por que discutimos, então, a responsabilidade social dentro da matéria de eco? Porque a responsabilidade social representa a ética da empresa, né? Dos seus colaboradores, acionistas, né? Clientes, governo e da sociedade em geral. Então, é uma maneira da empresa se posicionar eticamente, é demonstrar que ela tem essa preocupação e que ela faz algo, né, em contrapartida, já que ela está no meio e que ela causa algum tipo de impacto. E ela ganha muito dinheiro, né? As organizações ganham dinheiro no meio, com as pessoas, com a sociedade. Então, ela precisa, porque senão, é um comentário particular meu aqui, tá? Mas eu só vou dar algum exemplo que a gente mesmo, como pessoa física, acaba sentindo isso, porque senão vai parecer o quê? Vai parecer discussão Ana Maria Braga, né? Que outro dia eu tenho um posicionamento meu, pessoal, então eu, por exemplo, eu não gosto de assistir muito a Globo, apesar que eu assisto bastante a Globo News lá, que fica notícia o dia todo. A Globo News eu assisto, mas não essa Globo TV aberta, eu não gosto muito. Mas por acaso, uma hora dessa você tá lá passando lá o canal, ou então alguém está assistindo na sua casa e você acaba ouvindo. Então, esse posicionamento da empresa, pregar e fazer é importante porque as pessoas percebem. Outro dia, por exemplo, eu estava por acaso ali, alguém da minha casa estava assistindo, ou sei lá, eu coloquei, estava lá passando e não mudei, estava passando a Ana Maria Braga, onde ela estava fazendo um apelo, né, para que as pessoas fizessem doações, né? Passou ali na Globo, algumas instituições que eles consideravam séria para fazer doação, que tinha alguns pontos fazendo arrecadação, que as pessoas doassem alimento, porque na pandemia muitas pessoas desempregadas e a fome começou a bater de novo o Brasil, que as pessoas doassem alimento. E aí eu peguei e refleti comigo mesmo. Eu falei, ué, mas a Ana Maria, tudo bem, ela está sendo a garota propaganda dessa fala, só que não combina muito com ela fazer isso, do meu ponto de vista. Posso estar errado. Por quê? A Ana Maria Braga, ela anda de Ferrari e ela é uma das pessoas que ela faz apostas no Jockey Club, né, corridas de cavalos lá no Morumbi. E não é pouco dinheiro, e ela é viciada nisso, né? Ela vai lá e aposta sempre, sei lá, 100 mil, 200 mil, é muito dinheiro. Cada corrida que você vai lá aposta. É como alguém que é viciado em algum tipo de jogo, carta, outro tipo de jogo. E pensei comigo, mas no meu ponto de vista não tá sendo a garota propaganda ideal, porque por que ela não é a primeira a, sei lá, fazer esse tipo de doação? Eu
Dou. Eu quero colaborar. Eu já venho fazendo isso há um certo tempo, do meu jeito, ajudando as pessoas da maneira que eu posso. Não estou fazendo nenhum discurso, também não tenho não sou, não tenho sou visionário, assim, não sou visto, não tenho essa credibilidade, esse espaço para falar, mas eu faço as minhas ações. Mas Ana Maria Braga, eu acho que não bateu essa proposta dela, essa fala dela, apesar dela ser por ela ser conhecida e tal, popular, porque a prática da vida dela, né, pelo que a gente vê de revistas de fofocas ou até entrevista que a gente já viu em outras situações, é diferente. Ela não é uma pessoa envolvida com ação social. Quer dizer, aqueles 100 mil que ela posta na corrida do Jockey Club, privado, fechado, que mesmo na pandemia tem lá os, né, particularmente acontece, ela poderia doar aqueles 100 mil, comprar alimentos, ela doar, ela fazer ação social primeiro, dar o exemplo, para que ela representasse essa imagem que ela está fazendo esse apelo. Eu acho que não combina, do meu ponto de vista, Francisco. Então é mais ou menos isso que as pessoas veem com as empresas que pregam algo e que não fazem, que as pessoas estão vendo que está incoerente. Né? Como, de repente, um governo federal citar o uso de máscaras e usar em uma determinada entrevista, mas ele sempre falou contra isso. É uma empresa falar. É como, por exemplo, o Grupo Silvio Santos, que em alguns momentos se posicionam. Vocês podem pesquisar esse tipo de informação, tá? Que se posicionam contra a invasão de terras indígenas, mas o Grupo Silvio Santos no Brasil é um dos grupos que mais. Um dos, não que mais, não o mais, mas um dos que mais envolvido com invasão de terras indígenas. Então, o discurso é falho, não representa, não tem credibilidade. Então, as pessoas, hoje em dia, fazem muito essa associação, né? Não sei se vocês já tiveram alguma experiência dessa, como eu tive, dessa percepção que eu tive, que pode não ser correta, é uma percepção minha. Mas não sei se você já viu algum discurso nessa linha de alguém, de algum empresário, onde havia o discurso, mas você não te convencia, não tinha crédito porque você tinha notícia, informação que a prática era diferente. Então, né, discurso e prática tem que estar alinhado, tá? Olha lá, podemos dizer que a ética nos negócios ocorre quando as decisões de interesses de determinada empresa também respeitam o direito, os valores e os interesses de todos aqueles que, de uma forma ou de outra, são por elas afetados. Então, ter lucro, a petroquímica, o polo petroquímico, tem lucro, mas eles poluem o meio ambiente. O que eles fazem em contrapartida? Tem projetos ambientais? Quais são? Onde? Quando? Quanto que eles investem dinheiro para reverter isso? Bom, como eu moro próximo do polo petroquímico, eu sei que eles entre outras coisas, patrocina algumas, ali na região, projetos de responsabilidade social, patrocina alguns cursos de algumas associações, de algumas ONGs, voltado para a formação profissional de jovens, voltado para o esporte, e sei que em outras, e conservam uma determinada área verde, mas não é nem comparado à poluição que eles fazem, mas conservam, destinam um valor por mês para uma determinada área verde que tem ali próximo do próprio polo petroquímico. E aí tem uma série de coisas quando a gente vai buscar, né? Em outros momentos, em outras matérias, com outros alunos já fizeram, então eles têm várias ações. Uma empresa pode oferecer o melhor produto ou serviço imaginável para seus consumidores e clientes, mas não estará sendo ética em suas relações com a sociedade se, por exemplo, no desenvolvimento de suas atividades, não se preocupar com a poluição que gera no meio ambiente. É o caso da petroquímica, que é importantíssima, sim, para o Brasil, geradora de valores, de dinheiro, de riqueza, tá? Mas e aí o outro lado, e a poluição que ela causa também. Então, em algum momento, né, várias entidades questionam. Como eu falei esses dias, eu vi uma pesquisa da USP que provou, né, foi uma pesquisa científica, que provou que o polo petroquímico causa uma série de doenças aqui na região, no povo que mora aqui próximo, tá? Os gases poluentes lá da petroquímica, isso aí agora já é um fato. Foi comprovado cientificamente. Então, a questão, a medida e o peso é o seguinte: toda essa riqueza toda está valendo a pena? Será que a contrapartida negativa não é maior? Outra coisa é a transparência. Transparência. O que é transparência? O que é uma empresa obedecer às leis, né? Uma empresa obedecer às leis é, no mínimo, ela, quando contratar seus funcionários, cumprir toda a questão da legislação trabalhista, CLT,
é ela cumprir a legislação tributária, pagar todos os seus impostos. Não estou defendendo impostos, Francisco, eu estou falando que seria um posicionamento ético. É ela cumprir o Código Civil, né, cumprir a Constituição Federal, né, e é ela mostrar o que ela está fazendo eticamente, transparente, né? Então é uma empresa, por exemplo, que gera insumos, que tem a maneira adequada de descartar esses insumos, seja resto de construção, resto de plástico, de borracha, de ferro, se tem a maneira adequada de descartar esses insumos que tem, ela fazer isso de maneira adequada, formalmente, com documentos, e mostrar como ela faz para toda a sociedade ficar sabendo. Né? É uma empresa que paga seus impostos, mostrar que ela faz isso. Ela mostrar que a origem de todos os produtos e seus serviços tem origem legal, não envolvimento com crime, com lavagem de dinheiro, com corrupção, né? Transparência é algo valorizado, é algo relacionado à ética. E a gente sabe que é um problema enorme, de novo, no nosso país, tanto com empresas públicas quanto com empresas privadas. Afinal, nos últimos anos, do que a gente ouviu falar de corrupção política, era uma relação mista entre empresa pública e empresa privada, né? Alguém lembra aí da JBS? A própria Petrobras, certo? Beleza? Então, a falta de transparência na condução dos negócios pode prejudicar não só clientes e consumidores, mas também a própria empresa. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o grupo do Ike Batista, tá? Ike Batista, um dos megas milionários empresários brasileiros. Alguém aí já ouviu falar do Ike Batista? Ike Batista, um mega empresário brasileiro. Ike Batista, já ouviu falar? O Ike Batista, ele, por exemplo, tem várias empresas, sempre lidou com isso, e ele tinha algumas empresas voltado para a extração de petróleo no pré-sal. E as empresas dele é SA, Sociedade Aberta. Ele, né, tem ações no mercado para captar investimentos mais rápido. E aí, o que fazia? O Ike Batista, ele estava fazendo um investimento em uma região que depois ele descobriu que foi uma furada. Ali naquela região do pré-sal não ia ter petróleo nunca. Ele descobriu isso, ele já sabia disso, só que ele mascarava, ele mentia os resultados, ele colocava resultados diferentes nos seus relatórios financeiros, para que as pessoas que quisessem comprar ações das empresas do Ike Batista, ao olhar aqueles dados financeiros mascarados nos jornais de grande circulação, achassem que a empresa estava tendo alto lucro e comprassem as ações da empresa. Quando isso foi descoberto pela Comissão de Valores Imobiliários, tinha um rombo enorme. As pessoas tudo que investiram nas empresas do Ike Batista perderam dinheiro pra caramba, e eram pessoas do mundo todo. E o Ike Batista, ele teve vários bens dele confiscados. Hoje em dia, tem até um vídeo, acho, é curioso no Brasil, é engraçado, né? Tem até um vídeo que o Ike Batista ele fala disso, ele dá uma reportagem, ele fala disso. Depois, para termo de curiosidade, eu deixo o link para vocês, para quem, né, se interessar em ver essa entrevista rapidinho. Onde ele reclama porque o Ike Batista era trilionário, né? E hoje em dia ele perdeu muito dinheiro, ele só é milionário. Então, ele não agiu com ética e transparência porque ele declarava valores errados, e as pessoas, baseado naquilo que ele declarava, compravam ações da empresa. Quando a Comissão de Valores Imobiliários descobriu que ele estava mentindo e divulgou isso para o mercado, todo mundo que investiu ali nas empresas do Ike Batista perdeu dinheiro. E não foi por acaso, não foi porque ele não sabia, ele sabia, descobriu que ele sabia, tá? Olha lá, se por uma informação, então ele omitiu informação, se por exemplo, omite uma informação importante sobre seus produtos e serviços, poderá ser responsabilizada mais tarde por eventuais problemas que venham a ser causados por esta omissão. Eu vou dar um exemplo mais próximo de nós, tá? Aí o áudio está aberto, se alguém quiser dar alguma colaboração, muito obrigado. É o seguinte, eu, por exemplo, eu percebi que um canal de TV fechado, pelo menos para mim, não sei se eu não prestei atenção, ela omite informação. Esse canal de TV fechada é a Sky, tá bom? Porque a Sky, quando ela faz a publicidade do seu, né, do seu pacote lá, que você compra antena e depois fica com você, ela fala que tem recarga a partir de R$14,90. A impressão que você tem, da maneira que a Sky coloca, é que você vai comprar antena, ela não deixa isso claro em nenhum local, ela não divulga isso de maneira direta, isso tem nas entrelinhas. Eu sempre fico muito atento, e eu fui, um caso, influenciado especificamente por isso.
ela não deixa claro que quando você contratar e comprar a antena da Sky, depois, para a instalação dessa antena, é um serviço terceirizado de um outro técnico e você vai pagar esse serviço fora parte. Então, se vocês observarem na divulgação da Sky, isso não fica claro. Isso é uma omissão de informação, porque o cliente ele pode ser influenciado a comprar por isso, né? Porque o cliente pode entender que ao comprar a antena da Sky para pôr na sua casa, está tudo incluso. Uma boa parte dos clientes ele entende dessa forma. Por quê? Porque existe uma omissão de informação, né? Ela não mente, mas ela omite. E aí, quando você contrata a antena da Sky, depois que a antena vai chegar, vai ser trazida pelo técnico, no dia da instalação do técnico, vai colocar a antena, muitos descobrem naquele dia que esse serviço é fora parte. Você tem que pagar o técnico fora parte. Mas em nenhum momento da publicidade da Sky isso ficou explícito, né? Isso não fica claro. Então, já a antena da Claro, que é o mesmo serviço de TV a cabo, lá ele diz o valor da antena, então, mas ele deixa essa informação exposta. Isso aqui é só para exemplificar que tem empresas que, mesmo grandes, elas fazem esse tipo de ação, de atitude. Agora, da Sky é proposital, tá? Pela maneira que ela faz a publicidade. Tem até um grande garoto propaganda conhecido aí, que é o Fábio Pochá, mas eles não deixam claro, não é somente naquele comercial televisivo ou nos vídeos do YouTube rapidamente, mas também se você acessa o site da Sky, não fica clara essa informação, é uma omissão. Então, isso é um exemplo, né? Mas existem várias outras situações, tá? Então, responsabilidade social é a forma de gestão que se define pela relação ética e transparente da empresa com todos os públicos com os quais ela se relaciona, e pelo estabelecimento de metas empresariais que impulsionem o desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando recursos ambientais e culturais para gerações futuras, respeitando a diversidade e promovendo a redução das desigualdades sociais. É uma preocupação com a sociedade em geral, contrapartida. É a empresa ser cidadã, é a empresa praticar a cidadania, é se sentir fazendo parte, não somente com foco no enriquecimento. A responsabilidade social das empresas é um meio para alcançar a sustentabilidade, conservação dos recursos para a geração presente e para a geração futura. Alcançar a sustentabilidade empresarial, que pode ser definida como a empresa que orienta a sua gestão para obter resultados positivos em termos econômicos, sociais e ambientais. Quer dizer, dá para fazer isso, né? Não precisa ser somente lucro, que é o foco das empresas, mas dá para ter lucro e ter uma ação e uma atuação responsável. É uma empresa que pretende ser economicamente eficiente, socialmente justa, includente e ambientalmente prudente. Esse entendimento resulta na convergência de movimentos sociais, dentre os mais importantes dos últimos tempos, responsabilidade social empresarial. Então, é a atuação, é a relevância, é a coerência. Hoje, ainda voltando para o ambiente, apesar de parecer, né, que é uma briga entre, por exemplo, ruralistas brasileiros e ambientalistas, na verdade, não. A grande maioria prega uma convergência de um desenvolvimento sustentável, onde as pessoas que precisam ganhar dinheiro, usar a terra, criar gado, que elas façam isso, mas que elas façam isso com práticas que não denigrem o meio ambiente e que elas consigam ter lucro. E é possível fazer isso, é o desenvolvimento sustentável, tá? Então, a responsabilidade social empresarial, RSE, é uma forma de conduzir os negócios da empresa. Pressupõe a capacidade de ouvir, compreender e satisfazer as expectativas e interesses legítimos de seus diferentes públicos, incorporando-os no planejamento de suas atividades. E aí nós temos essas maneiras de fazer isso, né? O investimento social privado, repasse voluntário de recursos privados, doação de forma planejada e sistemática para projetos sociais de interesse público. Então, tem empresas que reservam isso, um valor mensalmente para isso. Não necessariamente a empresa criou um projeto, ela guia o projeto, mas ela destina uma verba, seja, sei lá, para um asilo, seja para uma entidade que cuida com crianças de câncer ou de crianças em adoção e assim por diante.
de uma entidade de terceira idade, assim por diante. E tem a filantropia, uma ação assistencialista pontual de resultado imediato, que independe de um projeto estruturado e relacionado aos negócios de seu patrocinador. De outra maneira, ou a empresa ela está dentro de um projeto criado por terceiro e ela colabora com valor, ou ela tem o seu próprio projeto, né? E ela guia isso, ela mesma é responsável por todas essas etapas, ela que toca esse negócio sozinha, tá? Responsabilidade social das organizações. Por favor, pode ser por chat, texto ou até voz, porque você pode falar por voz. Me diga o seguinte: difícil o conceito de responsabilidade social? Já tinha ouvido falar do conceito de responsabilidade social? Primeira vez? Já praticou? Ficou nebuloso? Deu para entender um pouco? Deu para entender nada? Deu para entender mais ou menos? Como que é? Como que essa fala da responsabilidade social te ajuda ou te atrapalha? Primeira vez que ouviu falar? Já faço isso, professor. A empresa que eu trabalho já faz isso. Já sei, professor. Isso daí realmente é importante. Entendi qual é a importância para as organizações. Alguém me ouve? E aí, Elenildes, tudo bem? Tatiana, Gabriela, Carlos, Bertô, Lucas. Tudo certo, nada resolvido? Será que o pessoal está aqui comigo? Será que só estão as imagens do pessoal aqui na tela? Vou tirar aqui o slide. Entendi. Beleza, Elenildes. Tranquilo. Pessoal, está ficando gravado aqui, tá?